Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria para mim poder servi-los com a palavra de Deus nessa noite tão especial, onde nós pensamos a respeito do advento, do nascimento do Senhor Jesus, que mudou de uma maneira maravilhosa as nossas vidas. Portanto, desde já a todos, Feliz Natal, que Deus lhes abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E hoje à noite, com a graça de Deus, nós estaremos pensando a respeito do maior acontecimento da história, que foi o nascimento do Senhor Jesus. Com base no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. Mas a princípio nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Nos diz a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado pela benesse de comemorarmos mais um advento, mais um Natal, Senhor. Nós sabemos que, para além de todas as discussões acerca das datas, esse é um tempo sempre muito especial, porque nós pensamos naquilo que de fato importa para nós, que foi o teu nascimento, Senhor. O fato do Senhor ter vindo até este tabernáculo para nos abençoar e transformar de uma maneira tão sublime as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter feito isso por nós. Nós somos, ó Deus, o teu povo e nós nos orgulhamos disso. Permita que as nossas vidas se tornem esse farol a manifestar essa verdade e fulgurar essa glória, Senhor. Nós queremos gastar todos os anos mais preciosos das nossas vidas para provar, meu Deus, que o teu nascimento de fato é real, que a tua história, meu Deus, é um fato histórico inafastável, que o Senhor morreu e ressuscitou, e que agora o Senhor, meu Deus, assentado à destra do teu Pai Todo-Poderoso, vive e reina pelos séculos dos séculos, e que a missão mais sublime que qualquer ser humano pode receber é o fato de ter sido chamado por ti para anunciar essa verdade poderosa, até que finalmente o Senhor retorne mais uma vez para nos buscar. Que esse seja todo o desejo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, vamos pensar um pouco a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E quando nós pensamos a respeito do nascimento do Senhor Jesus, logo nos ocorre que o nosso Deus é o Senhor da história. A história, ela em nenhum momento operou sob o modo acaso. Pelo contrário, Deus sempre esteve assentado em seu alto e sublime trono. Mesmo por ocasião do pecado original, mesmo quando nós rebelamos e pecamos, Deus sempre permaneceu no controle de tudo. No Salmo 115, no versículo 3, está escrito assim: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Portanto, por todos os séculos, geração após geração, Deus sempre esteve com as rédeas da história em suas mãos poderosas. A queda do homem e a sua redenção em Cristo sempre estiveram diante de Deus, mesmo antes de tudo vir a existir. Eu creio que nada, em hipótese alguma, jamais apanhou o nosso Deus surpreendido, absolutamente. Deus sempre antecipou e antecipa todas as coisas. Ele é o Senhor da história, Ele é todo poderoso.
Portanto, o fato de às vezes acontecerem coisas que nos desagradam, irmãos, coisas que nos fazem chorar, coisas que nos acometem e nos entristecem, nada disso significa dizer que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Ele sempre esteve no controle do universo e das nossas vidas, nada jamais apanhou o nosso Deus surpreendido. Ele é o governador soberano do mundo e tudo acontece conforme o secreto conselho da sua vontade. E nós olhamos para as escrituras hebraicas, nós olhamos para o Antigo Testamento e é isso que nós percebemos. Após a queda do homem, esse fato tão terrível, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos trazer de volta para próximo dEle, para junto de si. E isso Deus fez a partir das suas conhecidas alianças. Eu creio que há uma única aliança, chamada Pacto da Redenção, e que todas as demais alianças que nós encontramos, seja nas escrituras hebraicas, ou nas escrituras gregas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, cada uma dessas alianças são meros desdobramentos dessa aliança que é única. Qual o objetivo de Deus? O objetivo de Deus em Cristo é nos salvar. E tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi uma preparação para esse fato inigualável: o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O que prova que desde o momento da queda, Deus não estava brincando quando Ele disse que um dia nasceria um que pisaria a cabeça da antiga serpente e livraria aqueles que haviam sido confiados a Ele. É uma profecia clara, cristalina, que aponta para a vitória insuperável, maravilhosa do Senhor Jesus. Mas essa vitória, ela foi narrada por ocasião de todo o Antigo Testamento. Nós encontramos essa vitória, por exemplo, na aliança noética, na aliança que Deus fez com Noé. Em Noé, ainda no período pré-patriarcal, nós aprendemos acerca da nossa impossibilidade humana. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel, meus irmãos, é a tentativa humana e frustrada de chegarmos até o trono da glória de Deus através do nosso próprio mérito. Isso nós aprendemos com Noé, que é impossível para nós propiciar um caminho de volta a Deus. Com Abraão, agora no período patriarcal, Deus nos mostra que a salvação não acontece por meio da força do nosso braço. Não tem a ver com o poder do nosso intelecto. Com Abraão nós aprendemos que a salvação é unicamente pela fé, através da graça. O tempo passa, nós chegamos ao período do Êxodo, agora nós temos um grande legislador, homem de Deus, chamado Moisés, e com Moisés nós aprendemos sobre a santidade de Deus, sobre a maneira como o nosso Deus é único, como Ele nos controla a partir da sua destra que é poderosa. E a história avança, nós chegamos ao período monárquico, Deus permanece cumprindo as suas promessas, e nós temos a conhecida aliança, a aliança palestina, a aliança que Deus faz com Davi. E com Davi o Senhor nos ensina que um dia de fato nós teríamos um rei. Não a semelhança de Davi, que errava e falhava, ainda que fosse um homem segundo o coração de Deus, mas um dia nós teríamos um rei que finalmente exerceria poder sobre nós. A destra do Senhor estaria confiada a Ele, e o cetro jamais se afastaria das suas mãos. Todo o Antigo Testamento apontando para aquele que um dia haveria de nascer para nos redimir dos nossos pecados. Mas não apenas a progressão bíblica aponta para esse dia extraordinário, para o nascimento do Senhor Jesus, a própria história aponta para o nascimento dele. Cerca de 7 séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, Deus já preparava o mundo para o nascimento dele. Por exemplo, pense no Império Babilônico. O Império Babilônico foi a maneira que Deus encontrou para purgar a idolatria do seu povo. Como a tribo de Judá não podia desaparecer de sobre a face da terra, de maneira diversa do que ele fez com as tribos do norte, com Judá que vivia mais ao sul, levada cativa para a Babilônia, Deus nos ensina que Ele nos ama e que sabe como trabalhar. Se nós somos levados por ocasião do 7º século, porção final para a Babilônia por conta da nossa idolatria, quando nós retornamos da Babilônia, nós retornamos como quem sonha,
porque nós aprendemos quão difícil é vivermos destituídos das alianças da promessa. E Deus prepara o seu povo através da história para o nascimento do seu filho. Os babilônicos saem de cena, vêm os persas, e com os persas, irmãos, no momento em que nós podemos finalmente voltar para casa, nós aprendemos a respeito do valor que tem o culto público, do ajuntamento solene. Por cerca de 70 anos o povo estava impedido de subir até o cálice de tontear as nações, a cidade do grande rei. Mas agora Ciro, o persa, permitiu que o povo voltasse para casa. Após 70 longos anos, finalmente o povo do Senhor retornava a Jerusalém. E finalmente agora, mais uma vez, eles podiam dizer: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então nós tivemos, irmãos, o restabelecimento das ordens sacerdotais, dos turnos dos levitas, e havia grande festa. No período persa, nós aprendemos que o culto precisa ser respeitado, que as promessas messiânicas devem aquecer o nosso coração, e que é fato inafastável de que o Senhor Jesus reina, e reina de uma maneira sobranceira sobre tudo e sobre todos. Saem os persas de cena, nós caminhamos para o 4º século antes de Cristo, e agora os gregos governam o mundo. Mais uma vez Deus, através da sua destra poderosa, está aqui organizando o mundo. Com os babilônicos nós temos a idolatria sendo retirada, agora nós temos um povo que valoriza as suas raízes. Vem os persas e nós temos as profecias sendo restabelecidas, as ordens sacerdotais, os turnos dos levitas. O povo passa mais uma vez a adorar ao Senhor. E com os gregos nós temos um sonho de um conquistador sendo realizado para a glória de Deus. Alexandre o Grande tinha como grande ambição helenizar o mundo, fazer com que todos os povos falassem uma única língua. Isso não serviu para tornar os gregos poderosos, mas serviu para tornar o nome do Senhor conhecido. Porque o sonho expansionista de Alexandre o Grande fez com que cerca de 300 anos depois, um missionário deixasse Jerusalém, viajando até o Ilírico, pregando o evangelho do Senhor em uma única língua. Algo que foi preparado cerca de 300 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Até que finalmente os gregos saem de cena, nós temos um breve período de sublevação, insurreição histórica, até que depois um novo império passa a governar o mundo, o poderoso Império Romano. E com os romanos nós temos a paz sendo restabelecida, as estradas romanas atravessando o mundo desde um extremo até o outro, e o mundo finalmente gozando de um período ainda que breve, mas de profunda harmonia. 700 anos se passam e agora nós temos aquilo que na teologia chamamos de plenitude dos tempos. Toda a preparação do Antigo Testamento agora encontrava sua apoteose. Toda a preparação histórica que fora produto das intervenções dos grandes impérios, agora encontrava o seu ponto maior, o seu zênite, todo mundo preparado para que o desejado de todas as nações finalmente pudesse vir ao mundo. O que nós encontramos em tudo isso, meus irmãos? Nós encontramos beleza. Nós encontramos uma destra poderosa, um Deus que se assenta e que governa, e que reina, ainda que por ocasião de alguns momentos nós enxerguemos apenas o caos, quando tribos eram conquistadas e eram levadas cativas, ou quando o povo voltava envergonhado, espoliados em seus bens, ou quando novos conquistadores surgiam dizendo: vocês não podem mais falar a língua de vocês, mas precisam aprender uma outra. Quem sabe nesses momentos, com as nossas visões limitadas, nós viéssemos a concluir que Deus havia perdido o controle da história. Mas quando nós observamos de uma maneira mais ampla, estando em um local que não limite a nossa visão, sabe o que nós enxergamos? Poder, majestade e grande glória. E isso é extraordinário, porque quando finalmente o mundo estava preparado e sedento para ouvir mais uma vez a voz de Deus, porque cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, Deus simplesmente deixou de se revelar ao seu povo. E o povo estava esfaimado, desesperado por ouvir a voz do seu Redentor. Quando tudo estava preparado, irmãos, então finalmente se cumpriu a profecia que diz, Isaías capítulo 9, versículo 1, que o pastor Rony leu: mas para a terra que estava aflita, não continuará
a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Por que tornou desprezível? Porque era uma terra muito pobre. A aristocracia de Israel se limitava às tribos de Benjamim e Judá. A capital era Jerusalém, a cidade do grande rei. Todos os mais abastados viviam na região da Judéia, enquanto que aqueles mais humildes viviam na periferia do país, nas regiões limitadas a Zebulon e a Naphtali. Um povo pobre, que vivia na obscuridade, que foi desprezado a princípio, nos últimos dias enxergará a glória, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. E por que eu escolhi? Na verdade, Deus propôs ao meu coração, né, irmãos? Por que eu me propus, portanto, a falar do Evangelho de Lucas hoje? Porque na minha maneira de ver, se bem que todos os evangelhos são magníficos, o Evangelho de Lucas, ele consegue retratar bem a maneira com que essa Galileia dos gentios é privilegiada. Porque Lucas é esse evangelista escolhido por Deus para dar voz, para dar vez àqueles que viviam à margem da sociedade. O nascimento do desejado de todas as nações devia ter sido um nascimento apoteótico, com um chá de revelação dos mais exuberantes, não é verdade? Mas não é assim que acontece. E Lucas retrata bem isso, porque Lucas, ele cria um contexto para nós que é formidável. Ele fala a respeito da humildade desse nascimento. Ele fala a respeito da grande revolução que foi esse nascimento. Porque Jesus nasce do meio da esterilidade. Não pelo fato de que Zebulon e Naphtali eram regiões desérticas, mas porque os ventres que anteciparam o nascimento do Todo-Poderoso também eram tão desertos quanto os desertos que aquelas pessoas frequentavam. Se você fizer uma pesquisa genealógica a respeito de todas as pessoas que antecederam o Senhor Jesus, você vai encontrar muitas impossibilidades. Você vai encontrar impossibilidades no ventre de Sara, você vai encontrar impossibilidades no ventre de Rebeca, você vai encontrar impossibilidades no ventre de Raquel, você vai encontrar impossibilidades no ventre de Ana, assim como você vai encontrar impossibilidades no ventre de uma mulher chamada Isabel. Pois é, há uma mulher chamada Isabel, que se não figurasse dentro da árvore genealógica do Messias, não fizesse parte desse plano de redenção, nós jamais saberíamos que essa mulher existiu. Porque até então, assim como nós, ela era uma pessoa desconhecida, que não possuía um sobrenome rebuscado, que vivia numa região que ainda hoje não aparece em nossos mapas, conhecida tão somente como região montanhosa de Efraim. Sabe quantas vezes você vai achar nos mapas do Novo Testamento? Nenhuma. Isso é tão bonito, irmãos. A Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus, e ela viveu nos dias do rei Herodes, quando Herodes governava a Judéia. E ela era casada com um homem que servia em um dos turnos sacerdotais. O nome dele era Zacarias. Ele era do turno de Abias, o 8º turno. Até nisso eles viviam à margem, na periferia. Um sacerdote avançado em dias que nunca tinha oficiado. É como um pastor que, mesmo tendo muitos anos de ministério, nunca tivesse tido a oportunidade de subir no púlpito para conduzir o seu rebanho. E é interessante que a redenção vai atrás dessas pessoas e as encontra e transforma as suas vidas, assim como um dia a redenção também nos alcançou e transformou as nossas vidas. E de uma maneira extraordinária, esse homem que se casou com uma das filhas de Arão, uma mulher chamada Isabel, sendo ambos justos diante de Deus e vivendo de uma maneira irrepreensível os mandamentos do Senhor, foram finalmente achados. Mas sabe qual é o detalhe? Lucas nos diz no capítulo 1, no versículo 7, que eles não possuíam filhos, porque Isabel era estéril. Isabel não conseguia gerar, sendo eles avançados em dias.
Até que finalmente, verso 8 do capítulo 1 de Lucas, aconteceu que Zacarias finalmente recebeu por sorte a benesse de entrar, não no Santo dos Santos, mas no lugar santo. O que já é extraordinário, irmãos. Queimar incenso era algo maravilhoso. Finalmente, Deus estava privilegiando esse homem. Eu creio que não se falava de outra coisa na região montanhosa. Zacarias havia sido escolhido por Deus para representar o povo. Irmãos, isso é tão belo. Como seria magnífico se nós conseguíssemos mais uma vez enxergar a beleza que há em ser chamado povo do Senhor, em representar o Rei, em ser povo de propriedade exclusiva, nação santa. O que é o advento? É o fato inafastável de que o Messias já veio, de que Ele já nasceu para nós e que nós precisamos nos identificar com Ele, voltar a ser esse povo que demonstra alegria, não nos satisfazermos com aqueles comentários que às vezes as pessoas fazem, de que o fulaninho, ele é feliz por servir ao Senhor porque ele se encontra no primeiro amor, mas quando ele se tornar uma pessoa madura na igreja, ele não será mais tão feliz e motivado, porque afinal de contas ele já vai ter vivido o primeiro amor. Nós precisamos desacreditar comentários como esse, porque nós precisamos ser o povo dessa alegria, que contagia as pessoas e propõe ao coração delas o desejo de ser tais quais nós somos. Vocês conseguem imaginar a alegria com que Zacarias viajou da região montanhosa de Efraim até finalmente chegar, irmãos, a Jerusalém, para entrar no templo do Senhor? E uma vez que ele entrou e as pessoas permaneciam do lado de fora esperando por ele, a palavra nos assevera que ele viu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, versículo 12 do capítulo 1, até que finalmente o anjo lhe diz, Lucas capítulo 1, versículo 13, Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida, e a sua mulher Isabel dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Meus irmãos, se eu tivesse que definir o Natal em uma frase, seria essa: prazer e alegria. Porque o nosso rei já veio, porque ele já triunfou. Talvez até então Zacarias não tivesse a visão ampla que nós temos hoje, mas nós a temos. E nós somos esse povo que recebemos essa notícia: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. E essa profecia diz respeito a nós que estamos aqui hoje à noite, que nos alegramos com todas essas verdades. E o anjo continua: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E eu li esse trecho, irmãos, e pensava nos nossos filhos. Isso é Natal, essa reflexão, não é? Há algumas irmãs preciosas que estão esperando bebês, e há outras que já receberam seus filhinhos, eles estão caminhando já entre nós, daqui a pouco eles vão fazer uma bela apresentação aqui. E vocês sabiam, meus irmãos, que Deus pode fazer isso novamente? Deus pode levantar jovens que sejam grandes diante dEle novamente. Jovens que não temam a mais nada senão o pecado e que não amem a mais nada senão o Senhor. Jovens consagrados, assim como João Batista. Jovens cheios com o Espírito Santo, irmãos, para implementar na terra os valores do reino de Deus. Nós somos o povo que deve orar por isso. Nós somos o povo que deve olhar para os nossos filhinhos, irmãos, ainda tenros, e com o coração grato, fazer a seguinte oração a Deus, com textos como esse em nossa mente: Senhor, faça novamente, faça de novo, Senhor. Meus irmãos, atentem para a missão sublime de João Batista. O anjo diz no verso 16: e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar para o Senhor um povo
preparado. Em outras palavras, João Batista seria um pregador do Evangelho. Isso não é magnífico? Mas isso é magnífico. Quando Deus propunha ao coração do David Martin Lloyd Jones renunciar à medicina para se tornar o ministro do Evangelho numa igrejinha provinciana, lá no interior do país de Gales, as pessoas diziam que ele estava perdendo tudo. A esposa dele acabava de se formar pouco depois, médica à semelhança dele, e as pessoas achavam que a esposa do Lloyd Jones era louca por abrir mão da clínica médica e acompanhar um apaixonado, esse é o termo, um apaixonado lá para o fim do mundo, para pastorear uma comunidade de menos de 20 pessoas à época. E sabe como aquele casal respondia? Nós não estamos abrindo mão de nada, porque consideramos como a maior honra que qualquer ser humano pode receber o fato de Deus tê-lo chamado para implementar na terra os valores do seu reino. Irmãos, isso é Natal. Tem a ver com um povo que ainda se emociona, que ainda se alegra, que olha para histórias magníficas como essa e com o coração grato diz: essa é a minha história. Eu faço parte desse povo, foi assim que surgiu e que nasceu o meu rei. E nos versículos 24 e 25, Lucas nos diz no capítulo 1, que passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o opróbrio que eu sentia perante os homens. Eu quero acreditar que ela se ocultou por 5 meses, porque não é uma coisa tão comum ver uma mulher avançada em dias grávida, não é, irmãos? Então talvez a Isabel tenha ficado assim ressabiada. E se ocultou até que a sua barriga não podia mais ser escondida. E quando isso aconteceu, quando Isabel completou 6 meses, então a história fica ainda melhor. Por quê? Versículo 26 de Lucas capítulo 1. Porque no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma aldeia da Galileia chamada Nazaré. Perceba, é por isso que eu amo a narrativa de Lucas. E é por isso que Lucas talvez seja de fato o evangelho dos invisíveis sociais. Porque Lucas ele consegue, sabe, irmãos, trazer esses detalhes para nós. Não Jerusalém, Nazaré, de onde nunca havia surgido profeta. Nada de bom até então havia surgido de Nazaré. Como talvez até antes de você ter compreendido a cruz ensanguentada de Cristo Jesus, nada de bom até então tivesse surgido da sua família. Até que Deus encontrou e transformou você. O anjo foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da linhagem de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Vocês concordam com o anjo? Meu Deus, como Deus foi gracioso, irmãos. Como Deus é magnífico em tudo aquilo que Ele faz. Deus foi à procura de uma mocinha que teria, talvez, segundo a cultura da época, entre 12 e 13 anos de idade, desposada há cerca de 1 ano, com um aprendiz de carpinteiro em uma região onde não havia madeira em abundância. Eles viviam num verdadeiro deserto. As condições de vida seriam precárias. De acordo com o contexto cultural, José teria 1 ano para construir uma casa humilde, com móveis humildes, e finalmente conseguir desposar a sua noiva, que esperava por tudo isso. E o anjo disse: o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra, versículo 29 do capítulo 1, e ficou muito perturbada, e ela pensava a respeito do que aquilo significaria. Mas o anjo lhe disse: Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Perceba, não tem a ver com nada que Maria tivesse feito. Pelo contrário, tudo aqui é graça. Você achou graça, Maria, perante o trono da glória de Deus. Então você conceberá e você dará à luz um filho, a quem você chamará pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quantas profecias poderosas estão se cumprindo aqui, irmãos. Diante de uma menina, de uma moça, como Deus é extraordinário. Deus poderia ter recolhido ao redor de Maria nesse momento pessoas ilustres, grandes sacerdotes, homens que fossem poderosos no seio do Israel da época. Mas Deus não precisa de nada disso, porque a palavra dele basta. Maria, eu estou dizendo para você que esse menino será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas é interessante notar, irmãos, que nas entrelinhas dessa benesse havia um preço muito alto a ser pago. Porque Maria, ela havia sido desposada por José, e óbvio que ela era virgem. Mas ela apareceria grávida. E a lei dizia que uma moça desposada que porventura viesse a aparecer grávida, se em virtude de adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas se não, ambos deveriam. A situação aqui era muito sensível. Até que finalmente José ouviu falar a respeito da gestação de Maria. E José a amava profundamente. E a lei estipulava que o marido deveria ser o primeiro a cumprir a sentença de morte se de fato ele fosse o traído. A pergunta é: se uma menina pobre, lá do interior, aparecesse grávida, e quando a barriga dela começasse a crescer, ela começasse a dizer para as pessoas que na verdade aquele menino não era filho de homem algum, mas que era produto do poder de Deus, você acreditaria? De quem é? É do Espírito Santo. Há muitas pessoas apaixonadas por Jesus, não é? Maria também levou isso em consideração, para finalmente poder dizer: eis aqui a tua serva, seja feita a tua. Mas José não estava lá ouvindo aquele diálogo, então ele intentou no seu coração fugir, para quem sabe não ver aquilo que aconteceria com Maria. Então um anjo lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo, receba Maria como a sua legítima esposa, porque aquele que foi gerado no ventre dela, aquele que foi gerado é do Espírito Santo. José acreditou, mas para a sociedade da época, irmão, só Deus sabe o que aquele homem enfrentou caminhando com aquela mulher grávida ao lado dele. Mas isso é tão bonito, é tão belo ver esse preço sendo pago, não é, irmãos? A maneira com que essas pessoas caminhavam com o Senhor, as entrelinhas do nascimento de um grande rei. Aqui se cumpre a profecia de Isaías que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. No ventre de uma mocinha humilde, de um homem que tinha sérios problemas sociais por conta do nascimento virginal dessa criança, mas eles estavam lá, irmãos. Quem sabe Maria, uma vez que recebeu isso da parte do anjo, sabendo o que tinha acontecido com ela, pensou em alguém espiritual, uma mulher piedosa para aconselhá-la. Então ela concluiu que Isabel provavelmente seria a mulher certa para lhe dar conselhos como proceder. Muito provavelmente ela não sabia que Isabel estava grávida, porque Isabel estava o quê? Escondida. Então Maria faz uma viagem desde a região de Nazaré até a região montanhosa de Efraim. Era uma viagem tão penosa. E Lucas nos diz que quando ela finalmente entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, capítulo 1, versículo 41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe? Como isso é bonito, irmãos. Jesus era só
Era só um embrião. E Isabel usa esse termo para ele. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Kyrios, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Rei, a mãe do meu Salvador. Pois logo que chegou aos ouvidos dela essa saudação, a criança lhe estremeceu de alegria no ventre. E ela diz para Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até então Isabel não sabia quais eram as palavras, mas ela sabia que as palavras seriam cumpridas. Isso nos leva rapidamente ao texto que nós lemos, porque naqueles dias, agora capítulo 2, versículo 1, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José era da linhagem de Davi, portanto a cidade deveria ser Belém, só que ele era pobre e morava em Nazaré, lá na Galileia. Precisava viajar para a Judeia. E ele poderia naturalmente ter deixado Maria, porque a essa altura a gravidez já ia bastante avançada. E por que ele não deixou? Segundo os nossos doutrinadores, porque a hostilidade para com aquele casal era muito grande. Sempre haviam aqueles que insistiam ainda em apedrejá-la. E José, irmãos, não sentiu paz em seu coração em deixar a sua jovem esposa grávida, enquanto ele ia fazer uma viagem que levaria seguramente vários dias. Então José também subiu, versículo 4, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E naturalmente também se precisava cumprir a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 5, que diz: e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para que se cumprisse a profecia, versículo 6 de Lucas capítulo 2, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Finalmente, o tabernáculo de Deus com os homens estava feito. A glória de Deus manifestou-se ao mundo a partir de uma manjedoura e dividiu a história. Vocês conseguem imaginar a beleza desse nascimento, irmãos? A moça dá a luz ao menino, não havia um enxoval, não havia nada, irmãos. Ela o enfaixou em faixas, assim como se faziam com as ovelhas que nasciam por conta do frio severo da Judeia da época, e deitou aquele bebê, aquele cordeiro, em uma manjedoura. Não existe uma maneira que torne o nosso amado Deus mais associado conosco, mais próximo de nós, irmãos, mais presente em nossas vidas. E agora a história se torna bem peculiar, sabe por quê? Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10: não temais, eis que vos trago boa nova de alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: meus irmãos, como deve ter sido magnífico. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando esse cenário? Seres que haviam sido criados por Ele próprio, irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele, irmãos, agora finalmente que havia tabernaculado entre nós, e todos esses seres perfeitos em sua glória diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram apressadamente, acharam a Maria e a José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito do menino. Todos os que o ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas aquelas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, assim como lhes fora anunciado. O que é interessante na minha maneira de ver aqui é que Lucas permanece na mesma perspectiva. Assim como ele tratou de pessoas humildes até agora, o cenário não muda. Os profissionais mais humildes daquela época eram os pastores. Ninguém queria ser pastor naquele contexto. Por quê? Porque durante o dia eles eram castigados pelo sol inclemente. E à noite eles eram fustigados por um frio que era, em muitas noites, bem abaixo de 0. E Lucas nos diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Irmãos, os anjos poderiam ter ido para o palácio de Herodes. Eu teria mandado os anjos para o palácio de Herodes, sim ou não? Ou para o sinédrio judeu. Ali estavam os sacerdotes da linhagem de Benjamim. Quem sabe para o tálamo do sumo sacerdote. Aprove a Deus comunicar o nascimento do seu filho aos pastores que viviam nos campos e que cuidavam dos seus rebanhos durante as vigílias da noite. Foi a esses homens humildes que a mais bela de todas as notícias foi entregue. E foi entregue de uma maneira poética, porque o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aquele que veio para pisar a cabeça da antiga serpente nasceu. Aquele a respeito de quem Moisés havia dito: um dia vos nascerá um profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirão. Se cumpriu a profecia que diz que um dia do rebento de Jessé nasceria o Filho de Deus Todo-Poderoso. Se cumpriu a profecia que diz, irmãos, que um dia nasceria o desejado de todas as nações, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E a época em que os pastores fizeram essa afirmação, toda aquela milícia celestial, aquela ordem incontável de seres criados pelo próprio Senhor Jesus, passou a dizer: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Enquanto isso acontecia, magos oriundos do Oriente viam uma estrela brilhar no céu. Isso acontecia nos dias do rei Herodes. E esses magos vieram da região mais ao oriente do mundo. Chegaram até o palácio do rei, do próprio Herodes, e perguntaram: Herodes, onde é nascido o rei dos judeus? E Herodes fica a se perguntar: mas o rei não sou eu.
não Herodes, o rei não é você. O rei é o Senhor Jesus. E é interessante que isso tem sido dito a todos os homens que pensam que são alguma coisa, por todos os séculos, e séculos, e séculos, e séculos. O rei não é você. O rei não é você. Quem é o rei, irmãos? É o Senhor Jesus. O rei é o Senhor Jesus. E ele vive e ele reina. E ele reinará pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. O que nós aprendemos com o Natal, irmãos? Nós aprendemos com o Natal que a ira de Deus foi afastada. Nós aprendemos com o Natal que o preço foi pago. Nós aprendemos com o Natal que aqueles que viviam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo, agora enxergaram uma maravilhosa luz. Porque em Belém nos nasceu o Rei, que é o Cristo, o Senhor. E agora nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque os nossos olhos viram o Rei. E eu quero encerrar justamente com essa visão diante de nós. A visão de dois personagens retratados por Lucas. Quando Lucas escreveu esse documento que leva o seu nome, já haviam se passado, irmãos, pelo menos 30 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado, mais 60 anos que Jesus havia nascido. E Lucas é um escritor tão brilhante, para a glória de Deus, que ele consegue fazer uma pesquisa tão poderosa, a ponto de descobrir que no momento em que o Senhor Jesus, com 8 dias de nascido, sendo apresentado em Jerusalém, capítulo 2, versículo 25, foi encontrado por um homem chamado Simeão. Lucas 2, 25, Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: quem é Simeão, irmãos? Quem é Simeão? Simeão sou eu. Simeão é você, meu irmão, que me ouve hoje à noite. Alguém a quem a graça de Deus confiou a benesse de colocar os olhos no Rei. Você já viu Jesus? Através do Evangelho. Então em nada você é diferente de Simeão. E a semelhança dele, hoje à noite você também pode dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Você pode dizer, você que me ouve hoje à noite, você, meu irmão, você pode fazer coro a Simeão dizendo: porque os meus olhos viram a tua salvação. Nós somos bem-aventurados. Porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. O Logos, o verbo que nós o apanhamos nos braços, assim como Simeão, e nós podemos dizer, eu posso dizer, eu tenho contemplado há tantos anos, eu o vi pela primeira vez com 17 anos, e eu enxergo até hoje. Ainda que a minha vida me seja tomada e os meus olhos não se abram para ver os raios solares que iluminarão essa terra amanhã, assim como Simeão, hoje à noite, no dia 24 de dezembro de 2023, eu também posso dizer: se essa for a tua vontade, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos viram o Rei. Eu o vi, irmãos. Sim, é verdade. E essa visão transformou de uma vez por todas a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo, porque o meu Rei nasceu e eu o vi, os meus olhos o contemplaram, e ele reina. Mas você, minha irmã, também o viu. Porque havia
Lucas 2,36, uma profetisa chamada Ana. E Lucas conseguiu descobrir que ela era filha de um homem chamado Fanuel, que ela era da tribo de Azé, avançada em dias, que viveu com seu marido apenas 7 anos desde que se casara, e que era viúva há 84 anos, irmãos do céu. Que história Lucas conseguiu descobrir? E essa mulher não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe o que era que Ana estava fazendo? Olhando para o bebê nos braços de Simeão e dizendo: esse bebê é o rei. Esse bebê é o rei. Esse bebê é o rei. O que é que Deus está fazendo, irmãos? Está levando um casal pobre, com uma oferta de pobres, 2 rolas, ou 2 pombinhos, e está declarando para toda Jerusalém, através de um velho sem linhagem e de uma mendiga, que havia nascido o rei. O rei. Que história magnífica, irmãos! Que história bela! Eu tenho certeza absoluta que se essas irmãs que estão aqui hoje à noite pudessem entrevistar a Ana e perguntassem a ela: Ana, valeu a pena para você passar tantos e tantos e tantos anos pedindo esmola na porta do templo para viver esse dia, visto que você não sabia em que dia de fato o seu rei viria? Ela diria para vocês, irmãs, eu não tenho dúvida, valeu a pena, os meus olhos viram o rei. Se você veio a essa igreja hoje à noite e ainda não teve a oportunidade de ver o rei, eu espero que você possa vê-lo, porque ele nasceu e ele dividiu a história. Com 33 anos de idade ele morreu, mas ao 3º dia ele vive, e ele reina, e um dia ele e os nossos olhos o verão, e nós estaremos lá, e a nossa alegria jamais terá fim. Então uma festa terá início. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, afastará de nós todo pesar. Irmãos, e nós veremos Simeão, e nós veremos Ana, e nós veremos todos os demais, e como uma família unida, nós viveremos e reinaremos pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Então é Natal. 4 aplicações e nós concluímos. Em primeiro lugar, o Natal é um momento de reflexão que nos faz pensar em quem nós éramos e em quem nós somos. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você é hoje? Em segundo lugar, o Natal é uma oportunidade para percebermos se de fato o Senhor Jesus nasceu para nós. Porque não há qualquer pessoa que de fato tenha colocado os olhos em Jesus e não tenha tido a sua vida transformada radicalmente. Não significa dizer que você não vai ter sabores, não significa dizer que você não vai ter percalços, não significa dizer que você não vai ter problemas, mas significa dizer que agora você sabe de onde você saiu, você sabe onde você está, e para a glória de Deus você sabe exatamente para onde você vai. Em terceiro lugar, o Natal é tempo de nós pararmos em meio à correria do nosso dia a dia e nos alegrarmos por aquilo que para nós é real. Nós não somos um povo que está à procura de felicidade, nós somos o povo mais feliz da terra. E a nossa felicidade não tem a ver com a ceia. Eu sei que daqui a pouco os irmãos vão comer um Chester, né? Vão convidar o pastor Rony para comer, e os demais irmãos preciosos, mas a nossa felicidade, irmãos, não tem a ver com isso. A gente é feliz com Chester, é feliz com galeto, é feliz com peru, é feliz com a codorna. Não tem problema nenhum, irmãos.
os nossos olhos viram o Rei. E finalmente, em quarto lugar, Natal é momento para nós analisarmos a nossa relação com Cristo e entendermos de fato o que nós estamos fazendo com ela. E essa é a minha aplicação final, e eu gostaria só de gastar 2 segundos nela. A pergunta é: o que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado de colocar os seus olhos nele? Simeão aproveitou a oportunidade dele. A Ana aproveitou a oportunidade dela. E eu espero com toda a força do meu coração que você aproveite a sua. Vive intensamente a visão que transformou a sua vida e comemore para a glória de Deus o seu Natal.